Meu nome é Helena, tenho 63 anos e o que vou contar para vocês mudou completamente a minha vida para sempre. Se você está me ouvindo agora, saiba que não é por acaso. Algumas histórias precisam ser contadas, mesmo quando elas nos machucam por dentro, mesmo quando mexem com feridas que achávamos cicatrizadas. Esta é uma dessas histórias que vai te fazer questionar tudo o que você acredita sobre destino, sobre amor e principalmente sobre o que acontece quando alguém que deveria ter partido há muito tempo insiste em permanecer entre nós. Era outubro de 2019 e eu vivia uma rotina que havia se tornado minha prisão particular. Acordava às 6 da manhã, preparava café, lia as notícias no tablet que minha filha havia me dado no aniversário e seguia para o trabalho na biblioteca municipal, onde trabalhava há 15 anos como bibliotecária. Minha vida tinha se tornado uma sequência previsível de dias iguais, especialmente depois que meu marido Antônio morreu em um acidente de trânsito 3 anos antes. A solidão havia se tornado minha companhia mais constante, e eu já tinha me acostumado com o silêncio da casa, com as refeições solitárias, com as noites em que o único som era o tic-tac do relógio da sala. Naquela quinta-feira específica, algo estava diferente no ar. Não sei explicar o que era, mas sentia uma inquietação estranha, como se alguma coisa importante estivesse prestes a acontecer. Durante todo o dia, tive a sensação de que alguém me observava, mas toda vez que olhava ao redor, não via nada além das estantes de livros e dos poucos visitantes habituais da biblioteca. Era uma sensação perturbadora, como se uma presença invisível estivesse ali, bem ao meu lado, respirando no meu pescoço. Quando saí do trabalho, decidi fazer algo que não fazia há meses. Passar na padaria do seu Miguel para comprar aquele pão doce que eu tanto gostava quando era mais nova. A padaria ficava no caminho de casa, mas eu sempre evitava passar por lá porque era onde Antônio costumava comprar pão todos os sábados de manhã. Aquele lugar carregava memórias demais, mas naquele dia, por algum motivo que eu não conseguia explicar, senti que precisava ir até lá. A padaria estava movimentada como sempre no final da tarde. O cheiro de pão fresco misturado com café torrado me trouxe uma onda de nostalgia tão forte que por um momento pensei em desistir e voltar para casa. Mas algo me fez ficar. Peguei minha senha e fiquei na fila, observando as pessoas ao meu redor. Havia uma mãe com 2 filhos pequenos discutindo sobre qual bolo levar para casa, um senhor idoso comprando cigarros e algumas mulheres da minha idade conversando sobre a novela da noite anterior. Foi quando olhei para o canto direito da padaria que meu coração quase parou de bater. Sentado em uma das pequenas mesas, sozinho, estava um homem que me fez perder completamente o fôlego. Não era apenas a aparência dele que me chamou. Atenção! Era algo muito mais profundo. Algo que mexeu com uma parte de mim que eu achava que tinha morrido junto com meu marido. Ele tinha cabelos grisalhos, bem cuidados, olhos escuros que pareciam carregar histórias de uma vida inteira e uma postura elegante mesmo vestindo roupas simples. Mas o que mais me impressionou foi a forma como ele olhava para o nada, como se estivesse conversando com alguém que só ele podia ver. Nossos olhares se cruzaram por um breve momento e eu senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. Ele sorriu. Um sorriso discreto, mas carregado de significado, como se me conhecesse há anos. Desviei o olhar rapidamente, tentando me concentrar na fila que avançava devagar demais para o meu desespero. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todo mundo na padaria podia ouvir. Quando finalmente chegou minha vez, comprei o pão doce e saí correndo de lá, sem coragem de olhar para trás. Durante todo o caminho para casa, não consegui parar de pensar naquele homem. Havia algo familiar nele, como se eu já o tivesse visto antes, mas por mais que tentasse lembrar, não conseguia situá-lo em nenhuma lembrança específica. Era uma sensação estranha, como se uma parte muito profunda da minha alma o reconhecesse, mesmo que minha mente não conseguisse explicar o porquê. Quando cheguei em casa, tentei me distrair com a rotina habitual. Preparei o jantar, assisti ao jornal, li algumas páginas de um romance que estava há semanas tentando terminar, mas nada funcionava. Aquele rosto, aqueles olhos, aquele sorriso continuavam ali, ocupando todos os meus pensamentos. À noite, quando finalmente consegui adormecer, tive o sonho mais vívido e perturbador da minha vida.
Sonhei que estava caminhando por uma estrada de terra cercada por eucaliptos, uma estrada que eu conhecia muito bem porque era o caminho para a fazenda onde cresci. No sonho, eu era jovem novamente, tinha uns 20 e poucos anos e usava um vestido azul claro que minha mãe havia costurado para mim. Caminhava com pressa, como se estivesse atrasada para algum compromisso importante, e o sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. De repente, ouvi passos atrás de mim. Quando me virei, era ele, o mesmo homem da padaria, mas também mais jovem, com os cabelos escuros e o rosto sem as marcas do tempo. Ele me chamava pelo nome, me dizia para esperar, que precisava me contar algo muito importante. Eu parava e esperava. Ele se aproximar, e quando estava quase chegando perto de mim, eu acordava. Sempre no mesmo momento, sempre com a sensação de que algo crucial havia ficado sem ser dito. Durante os dias seguintes, aquele sonho se repetiu várias vezes, sempre exatamente igual, sempre terminando no mesmo ponto. E durante o dia, eu me pegava procurando por ele em todos os lugares. Passava pela padaria do seu Miguel todos os dias depois do trabalho, fazia desvios no caminho para casa, visitava lugares que normalmente não frequentava, tudo na esperança de vê-lo novamente. Minha filha Carla começou a perceber que eu estava diferente e me perguntava se estava tudo bem. Mas como eu poderia explicar que estava obcecada por um estranho que havia visto uma única vez? Foi na semana seguinte que tudo começou a ficar ainda mais estranho e inexplicável. Era segunda-feira de manhã, e eu estava organizando os livros novos que haviam chegado para a biblioteca quando senti novamente aquela sensação de estar sendo observada. Levantei os olhos e quase deixei cair a pilha de livros que segurava. Ele estava ali, parado do outro lado do balcão, me olhando com aquele mesmo sorriso discreto que havia me deixado sem dormir por uma semana inteira. "Bom dia", disse ele com uma voz grave e calma que me fez tremer por dentro. "Meu nome é Eduardo. Acho que nos vimos na padaria do seu Miguel semana passada." Eu tentei responder, mas as palavras pareciam ter sumido da minha garganta. Apenas consegui acenar com a cabeça, sentindo meu rosto ficar vermelho como se eu fosse uma adolescente apaixonada pela primeira vez. "Helena", consegui finalmente murmurar, "é meu nome." Ele sorriu ainda mais, como se já soubesse exatamente como eu me chamava. "Estou procurando alguns livros sobre a história da nossa região", ele disse, apoiando-se no balcão de uma forma que fez nossos rostos ficarem bem próximos. "Especificamente sobre as fazendas de café do século passado. Você poderia me ajudar?" A pergunta era simples, mas havia algo na forma como ele falou que me fez sentir que aquilo não era uma simples consulta bibliotecária. Era como se ele estivesse me testando, verificando se eu reagiria de alguma forma específica ao assunto. "Claro", respondi, tentando recuperar minha compostura profissional. "Temos uma sessão inteira dedicada à história local. Me acompanhe." Enquanto caminhávamos entre as estantes, ele me contou que estava fazendo uma pesquisa sobre sua família, que seus avós haviam trabalhado em uma das grandes fazendas da região no início do século XX. Falava com uma intimidade sobre lugares e pessoas que me deixava cada vez mais intrigada, como se conhecesse detalhes que só alguém que tivesse vivido naquela época poderia saber. Quando chegamos à seção de história local, ele pegou um dos livros e começou a folhear as páginas antigas com um cuidado quase reverencial. De repente, parou em uma página específica e seu rosto ficou tenso. Olhou para mim com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia ser reconhecimento. "Esta fazenda", ele disse apontando para uma fotografia em preto e branco, "é a Fazenda Santa Rita. Minha avó trabalhou aqui durante muitos anos. Você conhece este lugar?" Meu coração disparou. A Fazenda Santa Rita era exatamente a fazenda onde eu havia crescido, onde meus pais trabalharam a vida inteira antes de conseguirem comprar um pequeno pedaço de terra próprio. Era a mesma fazenda que aparecia nos meus sonhos, com a estrada de eucaliptos e a casa grande no topo da colina. Como ele poderia saber que aquele lugar significava alguma coisa para mim? "Conheço sim", respondi tentando manter a voz firme. "Cresci lá. Meus pais trabalharam nessa fazenda por mais de 20 anos. Os olhos dele se iluminaram de uma forma que me deu arrepios. "Então, não é coincidência", murmurou, "mais para si mesmo do que para mim." "Que não é coincidência?", perguntei, mas ele apenas balançou a cabeça e disse que era uma longa história.
Emprestou 3 livros sobre a história das fazendas de café e me disse que voltaria na semana seguinte para devolvê-los. Quando ele saiu, fiquei ali parada no meio da biblioteca, tremendo e tentando entender o que havia acabado de acontecer. Naquela noite, o sonho voltou, mas dessa vez era diferente. Eu ainda estava caminhando pela estrada de eucaliptos, mas agora conseguia ver mais detalhes. Via a casa grande da fazenda ao longe, via os trabalhadores voltando dos cafezais com suas enxadas nos ombros, via as crianças brincando no terreiro enquanto suas mães preparavam o jantar. E Eduardo estava lá também, mas não como o homem maduro que eu havia conhecido na biblioteca. Ele era jovem, tinha uns 25 anos e usava as roupas típicas dos trabalhadores rurais daquela época. No sonho, nós nos conhecíamos muito bem. Conversávamos como se fôssemos amigos de infância, caminhávamos de mãos dadas pela estrada. E havia, entre nós, uma intimidade que só existe entre pessoas que se amam profundamente. Mas sempre que eu tentava lembrar como nos conhecemos ou há quanto tempo estávamos juntos, minha mente ficava confusa, como se essas informações estivessem bloqueadas por alguma razão que eu não conseguia compreender. Durante a semana seguinte, não consegui me concentrar em mais nada. No trabalho, cometia erros bobos que nunca havia cometido antes. Catalogava livros com números errados, dava informações confusas para os usuários e vivia perdida em pensamentos sobre Eduardo e sobre aqueles sonhos estranhos que pareciam mais reais do que minha própria vida. Minha filha Carla veio me visitar na quarta-feira e imediatamente percebeu que eu estava diferente. "Mãe, o que está acontecendo com a senhora?" Ela perguntou enquanto tomávamos café na cozinha. "A senhora está estranha, distraída, parece que está vivendo em outro mundo." Tentei explicar que estava tudo bem, que era apenas cansaço do trabalho, mas Carla me conhecia bem demais para acreditar nessas desculpas. Ela insistiu tanto que acabei contando sobre Eduardo, sobre os encontros na biblioteca e na padaria, e sobre os sonhos que estavam me deixando maluca. Carla me ouviu com atenção, mas vi em seus olhos uma preocupação crescente. "Mãe", disse ela finalmente, "a senhora tem certeza de que não está confundindo sonho com realidade? Desde que papai morreu, a senhora tem passado muito tempo sozinha, e às vezes a solidão pode nos fazer imaginar coisas." A sugestão dela me ofendeu profundamente. Eu não estava imaginando nada. Eduardo era real, os encontros haviam acontecido e os sonhos eram muito mais do que simples produtos da minha imaginação solitária. Na sexta-feira, quando Eduardo voltou para devolver os livros, eu estava determinada a descobrir a verdade sobre aquelas coincidências estranhas. Ele chegou no final da tarde, quando a biblioteca estava quase vazia e parecia mais sério do que da primeira vez. Trouxe os livros de volta, mas também trouxe algumas fotografias antigas que disse ter encontrado nos pertences da avó que havia falecido recentemente. "Helena", ele disse colocando as fotografias sobre o balcão, "preciso te mostrar uma coisa que vai te deixar muito confusa, mas que talvez explique por que nos sentimos tão familiares um com o outro." A primeira fotografia mostrava um grupo de trabalhadores da fazenda Santa Rita posando em frente à casa grande. Era uma foto antiga, provavelmente da década de 1920, e todas as pessoas usavam roupas típicas daquela época. Eduardo apontou para um jovem que estava no centro do grupo. "Este é meu avô, Joaquim Silva. Ele trabalhou na fazenda Santa Rita de 1920 até 1945. Olhei para a fotografia com atenção e quase desmaiei. O jovem que ele apontava como sendo seu avô era praticamente idêntico ao Eduardo que eu via nos meus sonhos. Os mesmos olhos escuros, o mesmo formato de rosto, a mesma postura elegante mesmo, vestindo roupas simples de trabalhador rural. Mas o que realmente me chocou foi a segunda fotografia. Nela, o jovem Joaquim estava ao lado de uma moça que usava um vestido azul claro, exatamente igual ao que eu usava nos meus sonhos. A moça tinha cabelos longos e escuros, presos em um coque baixo, e seu rosto era tão parecido com o meu, quando eu era jovem, que parecia estar olhando para uma fotografia de mim mesma. Eduardo observou minha reação com atenção, e percebi que ele já esperava que eu ficasse chocada com aquelas fotografias. "Helena", ele disse suavemente. "Esta moça ao lado do meu avô se chamava Helena Santos.
Segundo os registros que encontrei, ela trabalhou como doméstica na Casa Grande da Fazenda Santa Rita entre 1920 e 1925. Meu avô deixou algumas cartas escritas para ela, cartas que nunca foram enviadas porque ela desapareceu misteriosamente da fazenda em março de 1925, pouco antes do casamento deles, que estava marcado para abril do mesmo ano. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar as fotografias. A semelhança entre mim e aquela moça era impressionante demais para ser apenas uma coincidência. E havia algo mais, algo que mexia com uma parte muito profunda da minha memória, como se eu realmente conhecesse aquelas pessoas, como se tivesse vivido aqueles momentos. Eduardo continuou falando, me contando detalhes sobre a vida do avô e sobre a busca desesperada que ele fez por Helena depois que ela desapareceu. Joaquim nunca se conformou com o desaparecimento dela. Eduardo me explicou. Passou anos procurando, contratou pessoas para investigar, ofereceu recompensas, mas Helena simplesmente havia sumido como se nunca tivesse existido. Ele acabou se casando com outra mulher anos depois, teve filhos, viveu uma vida normal, mas segundo minha avó, ele nunca esqueceu Helena. Até o dia da morte dele, em 1978, ele guardava essas fotografias e essas cartas que nunca conseguiu entregar. Eduardo me mostrou uma das cartas, escrita em uma letra caprichada e com palavras que demonstravam uma educação formal que era rara entre os trabalhadores rurais daquela época. A carta começava assim: Minha querida Helena, cada dia que passa sem você é como uma eternidade de sofrimento. Não consigo entender por que você partiu sem me dar uma explicação, sem me dar a chance de lutar pelo nosso amor. Prometo que vou te encontrar, mesmo que tenha que procurar até o fim dos meus dias. Nosso amor é mais forte que qualquer obstáculo, e eu sei que você também sente isso. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu pudesse controlar. Era como se aquelas palavras estivessem sendo escritas para mim, como se eu fosse realmente a Helena que Joaquim tanto amava. Eduardo me ofereceu um lenço e ficou ali, em silêncio, me dando tempo para processar tudo aquilo. Quando finalmente consegui me recompor, olhei para ele e fiz a pergunta que estava queimando dentro de mim. Você acredita em reencarnação? Eduardo? Ele sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de uma melancolia que parecia vir de muito longe. Não sei se acredito, Helena, mas sei que desde que te vi na padaria, sinto como se te conhecesse há uma vida inteira. E estes sonhos que tenho tido todas as noites, sonhos onde somos jovens e vivemos na fazenda Santa Rita, onde nos amamos com uma intensidade que eu nunca senti na vida real, são reais demais para serem apenas produtos da minha imaginação. Meu coração quase parou. Ele também estava tendo os mesmos sonhos que eu. Passamos as próximas 2 horas conversando sobre nossos sonhos, comparando detalhes, descobrindo que nossas visões noturnas se encaixavam perfeitamente, como se estivéssemos realmente compartilhando as mesmas experiências oníricas. Eduardo me contou que nos sonhos dele, Helena era a mulher mais corajosa e determinada que ele já conhecera, que ela trabalhava na Casa Grande não apenas como doméstica, mas também ajudava a patroa com a educação das crianças porque sabia ler e escrever, coisa rara entre as mulheres pobres daquela época. Nos sonhos, Helena havia desaparecido da fazenda porque descobrira algo muito perigoso sobre a família dos patrões, algo que colocava sua vida em risco. Ela havia prometido a Joaquim que voltaria assim que pudesse, mas nunca mais conseguiu retornar. Eduardo me disse que nos sonhos ele sentia toda a dor e desespero do avô, como se as emoções daquele homem estivessem vivas dentro dele. E eu sabia exatamente do que ele estava falando, porque sentia a mesma coisa em relação a Helena. Quando saí da biblioteca naquela noite, minha cabeça estava explodindo de informações e emoções contraditórias. Como era possível que 2 pessoas completamente estranhas tivessem sonhos tão similares sobre eventos que supostamente aconteceram quase 100 anos atrás? Como explicar a semelhança física impressionante entre nós e nossos supostos antepassados? E, principalmente, como explicar aquela conexão instantânea e profunda que senti com Eduardo desde o primeiro momento em que nossos olhares se cruzaram? Em casa, tentei pesquisar na internet informações sobre a Fazenda Santa Rita e sobre os trabalhadores que lá viveram no início do século XX.
Encontrei alguns registros históricos, algumas fotografias antigas, mas nada específico sobre Joaquim Silva ou Helena Santos. Era como se esses dois personagens dos nossos sonhos tivessem existido apenas na nossa imaginação, mas as fotografias que Eduardo me mostrara provavam que pelo menos Joaquim havia sido real. Durante a madrugada, quando finalmente consegui adormecer, o sonho voltou mais vívido do que nunca. Dessa vez, eu era Helena e estava fugindo da fazenda no meio da noite, carregando apenas uma pequena trouxa com algumas roupas e todos os documentos que havia conseguido roubar do escritório da Casa Grande. Documentos que provavam que o coronel da fazenda estava envolvido em negócios ilegais que incluíam tráfico de pessoas e exploração de trabalhadores em condições análogas à escravidão, mesmo décadas depois da abolição oficial. No sonho, Helena sabia que se fosse descoberta com aqueles documentos, seria morta na mesma hora. Por isso, havia decidido fugir durante a madrugada, planejando entregar os papéis às autoridades na cidade mais próxima e depois voltar para se casar com Joaquim como haviam planejado. Mas algo deu errado no caminho. Helena nunca chegou à cidade, nunca entregou os documentos e nunca mais voltou para os braços do homem que amava. Acordei chorando, com uma dor no peito tão intensa que parecia física. Era como se eu realmente tivesse perdido o amor da minha vida, como se carregasse dentro de mim a dor de uma separação que havia acontecido há quase um século. E pela primeira vez, comecei a considerar seriamente a possibilidade de que Eduardo e eu realmente fôssemos as reencarnações de Joaquim e Helena, duas almas que haviam sido separadas tragicamente e que agora haviam se encontrado novamente para terminar uma história que ficou incompleta. Na manhã seguinte, Eduardo me ligou cedo. Ele havia conseguido meu telefone através da lista da biblioteca, e sua voz soava tensa e preocupada. Helena, ele disse, preciso te contar uma coisa. Ontem à noite, depois que saí da biblioteca, fui até a fazenda Santa Rita. Ela está abandonada há anos, mas ainda é possível entrar nos terrenos. Procurei pelo local onde, nos sonhos, Helena costumava encontrar com Joaquim, aquela clareira perto do riacho, e encontrei algo que vai te deixar em choque. Ele havia encontrado, enterrada sob uma pedra grande perto do riacho, uma pequena caixa de metal enferrujada. Dentro da caixa estavam algumas cartas escritas pela própria Helena, cartas endereçadas a Joaquim, mas que nunca foram entregues, e um pequeno anel de ouro que ela havia ganhado da mãe antes de morrer. Eduardo disse que no momento em que tocou no anel, sentiu uma onda de emoções tão intensa que quase desmaiou. Era como se as memórias de Joaquim tivessem invadido sua mente de uma só vez. Marcamos de nos encontrar naquela tarde na fazenda Santa Rita. Eu disse para Carla que ia visitar uma amiga e peguei o ônibus que me levaria até lá. Durante todo o trajeto, senti uma mistura de medo e expectativa que me deixava nauseada. Parte de mim queria descobrir toda a verdade sobre Eduardo, sobre os sonhos, sobre nossa conexão inexplicável. Mas outra parte tinha medo do que poderia descobrir, medo de que a verdade fosse mais estranha e perturbadora do que eu conseguiria suportar. A fazenda Santa Rita estava exatamente como eu a via nos sonhos, mesmo depois de tantos anos abandonada. A casa grande ainda estava de pé, embora com as janelas quebradas e as paredes descascadas. O terreiro, onde as crianças brincavam, estava tomado pelo mato, mas ainda era possível ver os contornos do local onde ficava a tulha de café e os barracões dos trabalhadores. Eduardo me esperava perto do portão principal, segurando a pequena caixa de metal que havia encontrado na noite anterior. Olá, pessoal que está me acompanhando nesta jornada. Sei que vocês estão sentindo a mesma coisa que eu senti ao descobrir essa conexão inexplicável entre o passado e o presente. Me digam uma coisa. Vocês já sentiram que conheciam alguém desde sempre, mesmo tendo acabado de se conhecer? Já tiveram sonhos tão reais que pareciam memórias de uma vida passada? Escrevam nos comentários de onde vocês estão me assistindo e que tipo de histórias mais mexem com vocês. Gosto muito de saber que estou conversando com pessoas de verdade, que sentem e vivem experiências como essa que estou compartilhando. Agora vamos continuar, porque o que descobrimos naquela fazenda mudou tudo para sempre.
Quando Eduardo abriu a caixa de metal na minha frente, senti como se o mundo inteiro tivesse parado de girar. As cartas estavam amareladas pelo tempo, mas ainda legíveis, escritas em uma letra delicada que eu reconheci imediatamente. Era minha letra. Não uma letra parecida com a minha, mas literalmente idêntica à forma como eu escrevia quando era mais jovem. Peguei a primeira carta com as mãos tremendo e comecei a ler em voz alta. Meu querido Joaquim, se você está lendo esta carta, significa que algo terrível aconteceu comigo. Descobri segredos sobre o coronel que podem custar minha vida, mas não posso ficar calada sabendo de tanta crueldade. Os trabalhadores que desapareceram nos últimos meses não fugiram como ele disse. Eles foram vendidos para outras fazendas como escravos, mesmo depois da abolição. Tenho as provas, tenho os documentos e vou entregá-los às autoridades, mesmo que isso signifique nunca mais poder voltar para seus braços. Minha voz falhou no meio da leitura. Eduardo pegou minha mão e a apertou com força, como se tentasse me dar coragem para continuar. A carta prosseguia dizendo que Helena havia escondido os documentos em um local seguro e que, se algo acontecesse com ela, Joaquim deveria procurar por eles debaixo da pedra grande perto do riacho, exatamente onde Eduardo havia encontrado a caixa. Ela terminava a carta dizendo que o amava mais que a própria vida e que, se existisse vida após a morte, ela o procuraria em todas as existências seguintes, até que pudessem finalmente ficar juntos para sempre. Eduardo me levou até a clareira perto do riacho, e quando chegamos lá, foi como se eu estivesse voltando para casa depois de uma longa viagem. Conhecia cada árvore, cada pedra, cada curva do riacho. Lembrava do som da água correndo, do cheiro das flores silvestres que cresciam na margem, da sensação da grama macia sob os pés descalços. Não eram lembranças vagas ou confusas como costumam ser os sonhos. Eram memórias nítidas, detalhadas, carregadas de emoções intensas que me fizeram chorar sem conseguir parar. Eduardo também estava emocionado. Ele me contou que, quando chegou naquele local, na noite anterior, teve a mesma sensação de familiaridade absoluta. Lembrava de ter passado horas ali com Helena, conversando sobre o futuro, fazendo planos para o casamento, sonhando com os filhos que teriam e com a casinha que construiriam quando ele conseguisse juntar dinheiro suficiente para comprar um pedaço de terra próprio. Lembrava do jeito como Helena ria quando ele contava piadas bobas, de como ela ficava séria quando falava sobre a injustiça que via na fazenda, de como seus olhos brilhavam quando falava sobre os livros que lia escondido da patroa. Ficamos ali até o sol começar a se pôr, compartilhando memórias que não deveriam ser nossas, mas que sentíamos como se fossem mais reais que nossa própria vida atual. Eduardo me disse que havia pesquisado sobre Helena Santos nos registros históricos e descoberto que ela realmente havia desaparecido em março de 1925, exatamente como aparecia nos nossos sonhos. Mas havia encontrado também algo que não esperava. Um registro de óbito datado de abril de 1925, dizendo que o corpo de uma jovem não identificada havia sido encontrado no rio que passava a alguns quilômetros da fazenda Santa Rita. O corpo estava em estado avançado de decomposição, mas as roupas e alguns objetos pessoais correspondiam à descrição que Joaquim havia dado de Helena quando registrou seu desaparecimento na delegacia. Eduardo acreditava que Helena havia sido assassinada pelos capangas do coronel quando tentava fugir da fazenda com os documentos que comprometeriam os negócios ilegais dele. Ela nunca conseguiu entregar as provas às autoridades, nunca conseguiu voltar para se casar com Joaquim e morreu sozinha e com medo, longe do homem que amava. Joaquim passou o resto da vida procurando por ela, sem nunca saber que ela estava morta. Casou-se com uma mulher boa anos depois, teve filhos, trabalhou honestamente até conseguir comprar sua própria terra. Mas, segundo os relatos que Eduardo encontrou nos diários do avô, ele nunca esqueceu seu primeiro amor. Todas as noites, até o dia da morte, ele caminhava até a clareira perto do riacho e ficava ali conversando com Helena, como se ela pudesse ouvi-lo. Dizia que sentia a presença dela, que às vezes chegava a vê-la caminhando entre as árvores com seu vestido azul claro. Quando Eduardo terminou de me contar a história de Joaquim, eu estava chorando tanto que mal conseguia respirar.
Era como se toda a dor daquele homem, toda a saudade de quase 60 anos, estivesse concentrada no meu peito. E pela primeira vez entendi por que me sentia tão solitária desde que Antônio morreu. Porque nenhum relacionamento que tive ao longo da vida havia me satisfeito completamente, porque sempre senti que estava procurando por alguma coisa que nunca conseguia encontrar. Eu estava procurando por Eduardo, ou melhor, por Joaquim. Minha alma estava procurando pela outra metade que havia perdido há quase 100 anos. Eduardo me abraçou, e naquele momento senti que finalmente estava completa. Era como se todas as peças de um quebra-cabeças complexo tivessem se encaixado no lugar certo. Não importava o quão estranho ou impossível aquilo pudesse parecer para outras pessoas. Nós sabíamos a verdade. Éramos Joaquim e Helena, duas almas que haviam se amado intensamente, que foram separadas pela morte e pela injustiça, mas que o destino havia reunido novamente para que nossa história pudesse ter o final feliz que havia sido roubado de nós no passado. E se essa mensagem já tocou seu coração de alguma forma, se algo aqui ressoou com o que você está sentindo nesse exato momento, eu quero te pedir um gesto de carinho. Clique em Valeu Demais para apoiar essa mensagem. É assim que conseguimos continuar trazendo palavras de cura, revelações e esperança para quem mais precisa ouvir. Sua ajuda faz com que essas histórias de amor e reencontro cheguem a mais pessoas que, como nós, acreditam que algumas conexões são eternas e transcendem até mesmo a morte. Decidimos que não fazia sentido esperar mais tempo. Tínhamos 63 e 66 anos, respectivamente. Havíamos perdido tempo demais já, e não queríamos desperdiçar nem um dia sequer da segunda chance que o destino estava nos dando. Eduardo morava em uma casa simples, mas aconchegante do outro lado da cidade, onde vivia sozinho desde que se aposentou do trabalho como contador de uma empresa de exportação de café. Coincidência ou não, ele havia passado a vida inteira trabalhando com café, exatamente como seu avô Joaquim. Comecei a passar as tardes na casa dele depois do trabalho. Cozinhávamos juntos, assistíamos aos noticiários, conversávamos sobre livros e sobre nossas vidas passadas, tanto a atual quanto aquela que havíamos redescoberto através dos sonhos e das memórias que continuavam surgindo. Eduardo era um homem gentil, educado, carinhoso, tudo o que eu sempre havia procurado em um companheiro, mas nunca havia encontrado completamente. E o mais incrível era que nos conhecíamos tão bem que parecia que havíamos convivido a vida inteira. Ele sabia que eu gostava de açúcar cristal no café, que tinha medo de tempestades, que chorava sempre que ouvia música sertaneja antiga. Eu sabia que ele roncava levemente quando dormia de lado direito, que tinha uma cicatriz pequena no joelho esquerdo de quando caiu da bicicleta aos 10 anos, que gostava de ler jornal de trás para frente. Eram detalhes íntimos que só se conhecem depois de anos de convivência. Mas nós os sabíamos instintivamente, como se fossem informações gravadas na nossa alma. Minha filha Carla ficou preocupada com a rapidez do relacionamento. Ela achava que eu estava sendo imprudente ao me envolver tão intensamente com um homem que havia conhecido há tão pouco tempo. Tentei explicar sobre as descobertas que havíamos feito, sobre os sonhos, sobre as fotografias e as cartas, mas ela me olhava com aquela expressão que se usa para pessoas que estão perdendo o juízo. Mãe, dizia ela com paciência exagerada, a senhora está idealizando esse homem. Não existe isso de almas gêmeas ou reencarnação. A senhora está carente depois da morte do papai e está vendo coisas que não existem. Mas eu sabia que não estava imaginando nada. Todas as noites, Eduardo e eu tínhamos os mesmos sonhos, onde éramos Joaquim e Helena, vivendo momentos que não havíamos conseguido viver no passado. Sonhávamos com nosso casamento na pequena igreja da cidade, com nossa lua de mel em uma pousada simples na serra, com nossos filhos brincando no quintal da casa que conseguimos construir com muito esforço. Eram sonhos tão reais que acordávamos com lágrimas nos olhos, felizes por finalmente estarmos experimentando a felicidade que nos havia sido negada há tanto tempo. 3 meses depois do nosso primeiro encontro na biblioteca, Eduardo me pediu em casamento. Não foi um pedido formal, com anel e discurso preparado. Foi algo natural, que surgiu durante uma conversa sobre o futuro.
Estávamos sentados na varanda da casa dele, tomando café e vendo o pôr do sol, quando ele disse: Helena, eu sei que pode parecer loucura para quem nos vê de fora, mas sinto como se já fôssemos casados há uma vida inteira. Que tal tornarmos isso oficial? Você gostaria de se casar comigo? Minha resposta foi imediata e veio direto do coração. Sim, Eduardo. Já deveríamos ter nos casado há 100 anos. Está na hora de corrigirmos esse erro do destino. Marcamos o casamento para 2 meses depois, uma cerimônia simples na igreja do centro da cidade, com apenas alguns amigos próximos e minha filha Carla, que apesar das reservas que tinha sobre o relacionamento, disse que me apoiaria em qualquer decisão que me fizesse feliz. O dia do nosso casamento foi o mais emocionante da minha vida, mas também trouxe acontecimentos que jamais esquecerei. Acordei naquela manhã de sábado com uma sensação estranha, como se alguma coisa importante estivesse prestes a acontecer, além da cerimônia que já estava planejada. Eduardo havia dormido na casa dele, seguindo a tradição de que os noivos não devem se ver no dia do casamento, antes da cerimônia, então passei a manhã sozinha me arrumando e tentando controlar os nervos. Carla chegou cedo para me ajudar com os preparativos finais. Ela havia comprado um vestido simples, mas elegante para mim, na cor azul claro, sem saber que essa havia sido exatamente a cor do vestido que Helena usava nos nossos sonhos. Quando me vi no espelho, foi como se estivesse olhando para a Helena de 1925, pronta para se casar com Joaquim na igreja da Fazenda Santa Rita. A semelhança era tão impressionante que Carla comentou que eu parecia ter rejuvenescido 20 anos. Na igreja, estava tudo preparado de forma simples como havíamos combinado. Flores brancas enfeitavam o altar, algumas velas perfumadas criavam uma atmosfera acolhedora. E o padre Antônio, que nos conhecia há anos, esperava com um sorriso carinhoso. Eduardo chegou pontualmente, usando um terno escuro que o fazia parecer ainda mais elegante e distinto. Quando nossos olhares se cruzaram no momento em que comecei a caminhar pelo corredor da igreja, senti como se finalmente estivesse completando uma jornada que havia começado há muito, muito tempo. A cerimônia foi perfeita, exatamente como havíamos sonhado tantas vezes. Quando trocamos os votos, as palavras saíram naturalmente, como se já as tivéssemos decorado há décadas. Eduardo prometeu me amar em todas as vidas que ainda estavam por vir, e eu prometi nunca mais deixar que qualquer força no universo nos separasse. Quando o padre nos declarou marido e mulher, senti uma paz tão profunda que foi como se uma ferida antiga finalmente tivesse cicatrizado completamente. Mas foi durante a festa, que fizemos no salão da igreja mesmo, que aconteceu algo que mudou tudo para sempre. Estávamos dançando nossa primeira música como marido e mulher, uma valsa antiga que Eduardo havia escolhido porque dizia que a conhecia desde sempre, quando uma senhora idosa se aproximou da nossa mesa. Ela tinha cerca de 80 anos, cabelos brancos presos em um coque elegante e usava um vestido discreto, mas bem cuidado. Seus olhos eram de um azul muito claro, quase transparente, e ela nos observava com uma intensidade que me deixou desconfortável. Com licença, disse ela, com uma voz suave, mas firme. Vocês são Eduardo Silva e Helena Santos? Confirmamos que sim, e ela continuou. Meu nome é Aparecida. Sou neta do coronel que era dono da Fazenda Santa Rita. Ouvi dizer que vocês andam fazendo perguntas sobre minha família e sobre coisas que aconteceram há muito tempo. Acho que chegou a hora de vocês saberem toda a verdade sobre Helena e Joaquim. Eduardo e eu nos entreolhamos, surpresos e um pouco assustados. Não esperávamos que nossa pesquisa sobre o passado chegasse aos ouvidos dos descendentes da família que havia sido proprietária da fazenda. Aparecida pediu para conversarmos em particular e fomos para uma sala menor nos fundos da igreja, onde ela nos contou uma versão da história que era muito diferente daquela que havíamos descoberto através dos sonhos e dos documentos. Segundo Aparecida, seu avô coronel realmente estava envolvido em negócios ilegais, incluindo a manutenção de trabalhadores em condições análogas à escravidão, mesmo depois da abolição. Helena havia descoberto esses crimes e planejava denunciá-los às autoridades, exatamente como aparecia nos nossos sonhos. Mas o que não sabíamos era que Helena não havia sido assassinada pelos capangas do coronel.
Ela havia conseguido fugir da fazenda e entregar os documentos na delegacia da cidade mais próxima. Os documentos que Helena entregou foram suficientes para abrir uma investigação que resultou na prisão do coronel e no fechamento da fazenda Santa Rita. Dezenas de trabalhadores foram libertados e a família do coronel perdeu todas as terras e toda a fortuna que havia acumulado durante gerações através da exploração de pessoas pobres. Helena havia conseguido fazer justiça, mas pagou um preço muito alto por isso. Ela teve que mudar de identidade e se esconder, porque a família do coronel havia colocado uma recompensa pela cabeça dela. Helena nunca pôde voltar para Joaquim porque sabia que isso colocaria a vida dele em perigo. Então, decidiu desaparecer completamente, deixando que todos acreditassem que estava morta. Mudou-se para uma cidade distante, adotou um nome falso e viveu o resto da vida sozinha, guardando no coração o amor por Joaquim, mas sabendo que nunca poderia estar com ele. Aparecida disse que sua família havia guardado essa informação durante gerações porque se envergonhavam do que o coronel havia feito e não queriam que a história se espalhasse. Mas há uma coisa que vocês precisam saber, continuou Aparecida, e que vai explicar por que se sentem tão conectados com Joaquim e Helena. Helena não morreu sozinha e esquecida como todos pensavam. Ela se casou com outro homem, teve filhos e viveu até os 72 anos. Uma das filhas dela, chamada Rosa, se mudou para cá na década de 1950 e se casou com um rapaz da região. Rosa teve uma filha chamada Marina, que por sua vez teve uma filha que se chama Helena Santos e trabalha como bibliotecária na cidade. Você, Helena, é bisneta de Helena. Senti como se o mundo tivesse desabado sobre minha cabeça. Não éramos reencarnações de Joaquim e Helena. Éramos descendentes diretos deles. Todo aquele sentimento de familiaridade, todos aqueles sonhos, todas aquelas memórias que pareciam vir de uma vida passada, eram na verdade memórias genéticas, lembranças ancestrais que haviam sido passadas de geração em geração através do sangue e que haviam se manifestado quando Eduardo e eu nos encontramos. Eduardo estava tão chocado quanto eu. Aparecida continuou explicando que Joaquim também havia se casado e tido filhos depois de esperar por Helena durante anos. Um dos filhos dele, chamado José, era o pai de Eduardo. Isso significava que Eduardo e eu éramos descendentes diretos de Joaquim e Helena, duas pessoas que se amaram intensamente, mas que foram impedidas de ficarem juntos pelas circunstâncias da época. De alguma forma misteriosa, o destino havia conspirado para que os descendentes deles se encontrassem e vivessem o amor que os antepassados não puderam viver. Aparecida nos mostrou documentos que comprovavam tudo o que havia contado: certidões de nascimento, registros de casamento, árvores genealógicas que ela havia montado ao longo dos anos como forma de preservar a história da família. Havia também algumas fotografias de Helena já idosa, vivendo com a nova família na cidade distante onde havia se escondido. Nas fotografias, ela usava sempre uma pequena corrente no pescoço com um pingente que eu reconheci imediatamente. Era o mesmo anel que Eduardo havia encontrado na caixa enterrada perto do riacho. Helena havia guardado o anel como lembrança do amor que não pôde viver e o havia transformado em pingente para carregar sempre junto ao coração. Quando morreu, deixou o pingente para a filha Rosa, que por sua vez o deixou para minha avó Marina. Minha avó havia usado o pingente durante toda a vida, e quando morreu, minha mãe o guardou junto com outras lembranças da família. Eu sabia da existência desse pingente, mas nunca havia dado importância para ele, porque minha mãe morreu quando eu era muito jovem e essas lembranças ficaram perdidas no sótão da casa onde cresci. Aparecida nos disse que havia trazido o pingente consigo, porque sabia que esse seria o momento certo de devolvê-lo para onde pertencia. Ela tirou da bolsa uma pequena caixa de veludo e me entregou. Quando abri a caixa e vi o anel transformado em pingente, comecei a chorar descontroladamente. Era como se estivesse recebendo de volta uma parte de mim que havia perdido há muito tempo. Eduardo segurou minha mão enquanto eu colocava o pingente no pescoço, e naquele momento sentimos uma conexão ainda mais profunda do que qualquer coisa que tivéssemos experimentado antes. Agora, tudo fazia sentido.
Os sonhos, as memórias, a familiaridade instantânea que sentimos um pelo outro, a sensação de que já nos conhecíamos há uma vida inteira. Não eram fenômenos sobrenaturais ou reencarnação. Era algo muito mais poderoso e real. Era o amor verdadeiro passando de geração em geração, procurando uma forma de se completar, de corrigir os erros do passado, de finalmente encontrar a felicidade que havia sido negada aos nossos antepassados. Eduardo e eu passamos o resto da festa em um estado de emoção profunda, processando todas as revelações que Aparecida havia compartilhado conosco. Quando os convidados começaram a ir embora, ela se despediu de nós com um abraço carinhoso e disse: Joaquim e Helena podem descansar em paz agora. O amor deles finalmente encontrou seu caminho. Cuidem bem um do outro, porque vocês carregam dentro de vocês uma história de amor que atravessou quase um século para se realizar. Naquela noite, na nossa primeira noite como marido e mulher, Eduardo e eu conversamos até o amanhecer sobre tudo o que havíamos descoberto. Entendemos que nosso encontro não havia sido uma coincidência, mas o resultado de forças muito maiores que nós, forças que haviam trabalhado durante décadas para nos colocar no caminho um do outro no momento certo. Éramos o final feliz de uma história de amor que havia começado há quase 100 anos atrás. Nos meses que se seguiram ao nosso casamento, Eduardo e eu vivemos os dias mais felizes de nossas vidas. Mudei-me para a casa dele, que se tornou o nosso lar aconchegante e cheio de amor. Todas as manhãs, acordávamos com a sensação de gratidão por termos encontrado um ao outro, por termos a oportunidade de viver o amor que Joaquim e Helena não puderam experimentar completamente. Era como se cada dia fosse um presente que o destino estava nos dando para compensar todo o sofrimento e toda a separação que nossos antepassados haviam enfrentado. Eduardo se revelou um marido ainda mais maravilhoso do que eu havia imaginado. Ele cozinhava para mim nos fins de semana, me ajudava com as tarefas domésticas sem que eu precisasse pedir, e todas as noites conversávamos sobre nosso dia enquanto tomávamos chá na varanda. Ele havia começado a escrever um livro sobre a história de Joaquim e Helena, baseado em todos os documentos e fotografias que havíamos encontrado, e eu o ajudava com a pesquisa, organizando cronologicamente todos os eventos que havíamos descoberto. Decidimos também fazer melhorias na casa, para que ela ficasse ainda mais aconchegante. Pintamos as paredes de cores claras e alegres, plantamos flores no jardim e transformamos um dos quartos em um escritório onde Eduardo podia trabalhar no livro e eu podia ler nos fins de semana. Era incrível como nos entendíamos perfeitamente em todas as decisões. Nunca brigávamos ou discordávamos sobre coisas importantes. Era como se realmente fôssemos duas partes de uma só alma que finalmente haviam se reunido. Carla, aos poucos, foi aceitando nosso relacionamento, especialmente depois que conheceu Eduardo melhor e viu como ele me tratava com carinho e respeito. Ela admitiu que nunca havia me visto tão feliz, nem mesmo durante meu casamento com seu pai. Embora ainda tivesse dificuldades para acreditar na história toda sobre Joaquim e Helena, ela reconhecia que havia algo especial entre Eduardo e eu que ia muito além de um relacionamento comum entre pessoas da nossa idade. Foi durante essa época de felicidade que começaram a acontecer coisas estranhas que inicialmente atribuímos apenas à nossa imaginação. Às vezes, quando estávamos sentados na sala assistindo televisão, ouvíamos passos no andar de cima, mesmo sabendo que éramos apenas nós dois na casa. Eduardo subia para verificar, mas nunca encontrava nada fora do lugar. Outras vezes, objetos apareciam em locais diferentes de onde havíamos deixado. O anel de Helena, que eu agora usava como pingente todos os dias, às vezes amanhecia sobre a penteadeira do quarto, mesmo eu tendo certeza de que havia dormido com ele no pescoço. Uma noite, acordei com a sensação de que alguém estava me observando. Quando abri os olhos, vi uma figura feminina parada no pé da cama, usando um vestido azul claro que reconheci imediatamente. Era Helena, exatamente como eu a via nos sonhos, mas agora ela estava ali, real e visível, me olhando com um sorriso sereno e carinhoso. Não senti medo, apenas uma sensação de paz e completude,
como se estivesse vendo uma parente querida que não encontrava há muito tempo. Helena se aproximou da cama e estendeu a mão para tocar meu rosto. Sua mão era fria, mas o toque transmitia um amor tão intenso que comecei a chorar de emoção. Ela murmurou algo que não conseguia entender completamente, mas parecia estar me agradecendo, como se eu tivesse feito algo muito importante para ela. Depois, ela se virou e caminhou em direção à janela, onde uma figura masculina a aguardava. Era Joaquim, usando as roupas simples de trabalhador rural que eu conhecia dos sonhos e das fotografias. Joaquim e Helena se abraçaram, e pela primeira vez pude vê-los juntos, felizes e completos. Eles se viraram para mim e Eduardo, que havia acordado e também estava vendo tudo, e acenaram em despedida. Joaquim colocou a mão sobre o peito no gesto universal de gratidão, e Helena soprou um beijo em nossa direção. Depois, simplesmente desapareceram, como se tivessem se dissolvido na luz da madrugada que começava a entrar pela janela. Eduardo e eu ficamos ali, abraçados na cama, sabendo que havíamos acabado de presenciar algo extraordinário. Não eram alucinações ou sonhos. Joaquim e Helena realmente haviam aparecido para nós, para nos agradecer por termos dado a eles a oportunidade de finalmente viverem o amor que lhes havia sido negado. De alguma forma misteriosa, através do nosso amor, eles haviam encontrado a paz e a completude que procuravam há quase 100 anos. A partir daquela noite, os fenômenos estranhos pararam completamente. Não ouvimos mais passos no andar de cima. Os objetos não mudavam mais de lugar sozinhos e nunca mais vimos Joaquim e Helena. Era como se eles tivessem conseguido finalmente seguir seu caminho, libertos das amarras que os prendiam ao mundo dos vivos. Eduardo disse que sentia como se uma parte dele, que estava inquieta há muito tempo, tivesse finalmente encontrado descanso. O livro que Eduardo estava escrevendo sobre a história de Joaquim e Helena ficou pronto 6 meses depois do nosso casamento. Ele conseguiu um pequeno editor local que se interessou pela história e decidiu publicá-lo. O livro se chamava Amor Além do Tempo, a história de Joaquim e Helena, e contava todos os detalhes que havíamos descoberto sobre nossos antepassados, incluindo nossa própria jornada de descoberta e reencontro. Eduardo decidiu doar todos os lucros da venda para uma instituição que ajudava pessoas idosas carentes, porque dizia que Joaquim e Helena gostariam de saber que sua história estava ajudando outras pessoas. O lançamento do livro aconteceu na biblioteca onde eu trabalhava e foi um sucesso muito maior do que esperávamos. Dezenas de pessoas apareceram para ouvir Eduardo contar a história e muitas delas ficaram emocionadas até as lágrimas. Várias pessoas da plateia comentaram que também tinham histórias familiares similares, casos de ancestrais que haviam se amado, mas foram separados pelas circunstâncias da época, e que agora entendiam melhor alguns sentimentos e conexões inexplicáveis que sentiam na própria vida. Uma das pessoas que mais se emocionou com a história foi uma jovem de cerca de 30 anos chamada Fernanda, que se aproximou de nós depois da apresentação e disse que sentia como se conhecesse a história de Joaquim e Helena desde sempre. Ela nos contou que vinha tendo sonhos recorrentes sobre uma fazenda de café e sobre um casal que se amava, mas não podia ficar junto, e que depois de ouvir nossa história, estava começando a suspeitar que também podia ter alguma conexão ancestral com aqueles eventos. Eduardo e eu ajudamos Fernanda a pesquisar sua árvore genealógica e descobrimos que ela era descendente de uma das trabalhadoras que havia sido libertada graças às evidências que Helena entregou às autoridades. Sua bisavó havia sido uma das pessoas escravizadas ilegalmente na fazenda Santa Rita e havia conseguido reconstruir sua vida depois que o coronel foi preso. De certa forma, Fernanda também era parte da história de Joaquim e Helena, mais uma vida que havia sido tocada e transformada pelo amor e pela coragem dos nossos antepassados. Olá, pessoal querido que está me acompanhando nesta jornada emocionante. Eu fico muito feliz sabendo que vocês estão aqui comigo, ouvindo esta história que mexe tanto com o coração. Quero saber de vocês. Já sentiram que carregam dentro de si histórias de outros tempos? Já tiveram sonhos que pareciam mais reais que a própria realidade? Contem nos comentários de onde estão me assistindo e que tipo de experiências misteriosas
já viveram. Adoro conversar com vocês e saber que cada um de vocês tem sua própria história para contar. Vocês fazem essa conversa muito mais rica e especial. Depois do sucesso do livro, Eduardo e eu nos tornamos uma espécie de referência local para pessoas que estavam pesquisando suas histórias familiares ou que tinham experiências similares às nossas. Recebíamos cartas e e-mails de pessoas de várias partes do país, contando suas próprias histórias de conexões inexplicáveis, sonhos recorrentes e encontros que pareciam ter sido orquestrados pelo destino. Algumas dessas histórias eram tão impressionantes quanto a nossa e nos faziam perceber que o amor verdadeiro realmente tem o poder de transcender o tempo e encontrar uma forma de se manifestar, mesmo depois de gerações. Uma das cartas que mais nos emocionou veio de um casal de idosos do interior de Minas Gerais, que nos contavam uma história muito parecida com a nossa. Eles também haviam se conhecido depois dos 60 anos, também tinham sonhos sobre antepassados que se amavam, mas foram separados, e também descobriram depois que eram descendentes diretos dessas pessoas. A carta terminava dizendo que nosso livro havia os ajudado a entender que não estavam loucos, que realmente existiam forças no universo que trabalham para corrigir injustiças do passado e dar aos corações que se amam uma segunda chance de serem felizes. Eduardo e eu decidimos então criar um pequeno grupo de apoio para pessoas que estavam vivendo experiências similares às nossas. Nos reuníamos uma vez por mês na biblioteca e cada encontro era uma sessão de compartilhamento, onde as pessoas podiam contar suas histórias sem medo de serem julgadas ou consideradas malucas. O grupo cresceu rapidamente e logo tínhamos pessoas vindo de cidades vizinhas para participar dos nossos encontros. Foi através desse grupo que conhecemos Maria José e Sebastião, um casal que estava junto há 40 anos, mas que só agora estava descobrindo que seus sonhos recorrentes sobre o período da escravidão no Brasil tinham conexão com suas próprias árvores genealógicas. Conhecemos também Ana Clara, uma mulher de 50 anos que havia perdido o marido em um acidente e que vinha tendo visões sobre uma época em que ela e ele viveram como irmãos em um orfanato no início do século XX. Cada história que ouvíamos nos fazia perceber que nossa experiência não era única, mas parte de um fenômeno muito maior que envolvia pessoas do mundo inteiro. O amor verdadeiro, descobrimos, tem realmente o poder de transcender a morte, o tempo e todas as barreiras que tentam separá-lo. E quando duas almas que se amam não conseguem viver sua história completamente em uma vida, o universo conspira para que elas se encontrem novamente, seja através de reencarnação, seja através de descendentes, seja através de qualquer outro meio que permita que o amor finalmente triunfe. 2 anos após nosso casamento, Eduardo e eu havíamos construído uma vida que superava todos os sonhos que eu poderia ter tido. Nossa casa se tornou um refúgio de paz e amor, onde recebíamos regularmente pessoas que buscavam orientação sobre suas próprias jornadas de descoberta ancestral. O grupo de apoio que criamos havia se transformado em uma pequena comunidade de pessoas que compartilhavam experiências extraordinárias de conexões que transcendiam o tempo e a morte. Eduardo havia terminado de escrever um segundo livro, desta vez sobre todas as histórias que havíamos coletado através do nosso grupo. Ele documentou dezenas de casos de pessoas que descobriram conexões ancestrais através de sonhos, visões e encontros aparentemente casuais que, na verdade, eram orquestrados por forças muito maiores que nós. O livro se chamava Quando o Amor Encontra Seu Caminho e estava sendo preparado para lançamento por uma editora maior que havia se interessado pelo sucesso do primeiro livro. Foi durante essa época de estabilidade e felicidade que recebi uma ligação que mudou novamente o rumo da nossa história. Era Aparecida, a senhora idosa que havia nos procurado no dia do nosso casamento para contar a verdade sobre Joaquim e Helena. Sua voz soava fraca e cansada, e ela me disse que estava muito doente, com poucos meses de vida pela frente. Queria nos ver uma última vez, porque tinha algo muito importante para nos entregar antes de morrer. Eduardo e eu fomos visitá-la no mesmo dia. Ela morava em uma casa antiga, mas bem conservada, cercada por um jardim cheio de flores que ela mesma cuidava apesar da idade avançada.
Aparecida nos recebeu na sala de estar, onde havia montado uma espécie de arquivo familiar, com fotografias, documentos e objetos que pertenceram a várias gerações da sua família. Ela parecia frágil, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma inteligência e determinação que havíamos visto no dia do nosso casamento. Aparecida nos explicou que havia passado os últimos 2 anos coletando todos os documentos e objetos relacionados à história de Joaquim, Helena e da Fazenda Santa Rita. Queria nos entregar tudo antes de morrer, porque éramos as únicas pessoas que realmente entendiam a importância daqueles materiais. Além dos documentos que já conhecíamos, ela havia encontrado diários pessoais de Helena, escritos durante os anos em que viveu escondida, correspondências entre Joaquim e outros familiares, e até mesmo alguns objetos pessoais que haviam pertencido aos dois. O item mais precioso que Aparecida nos mostrou foi uma carta que Helena havia escrito pouco antes de morrer, endereçada aos descendentes que ela esperava que um dia encontrassem essa mensagem. A carta estava lacrada em um envelope amarelado pelo tempo e Aparecida disse que havia guardado durante décadas, esperando pelo momento certo de entregá-la para as pessoas certas. Ela acreditava que Eduardo e eu éramos essas pessoas. Quando abri o envelope e comecei a ler a carta em voz alta, senti como se Helena estivesse ali na sala conosco, ditando cada palavra diretamente para meu coração. A carta dizia: aos meus descendentes que um dia lerão estas palavras, quero que saibam que vivi uma vida plena e feliz, apesar de ter perdido o grande amor da minha juventude. Joaquim foi e sempre será o amor da minha vida, mas aprendi que o amor verdadeiro não morre quando as pessoas se separam. Ele continua vivo, passando de geração em geração, procurando uma forma de se completar e se realizar plenamente. A carta continuava: sei que um dia, de alguma forma, nosso amor encontrará seu caminho de volta. Talvez através de vocês, meus descendentes, talvez através dos descendentes de Joaquim, talvez de uma forma que nem posso imaginar. Mas tenho certeza de que o amor que não conseguimos viver completamente não foi desperdiçado. Ele está guardado em algum lugar do universo, esperando o momento certo de se manifestar novamente. Quando isso acontecer, vocês saberão. Sentirão a mesma paz e completude que eu senti nos braços de Joaquim durante os poucos momentos felizes que tivemos juntos. As últimas linhas da carta eram um pedido: cuidem bem desse amor que carregam dentro de vocês. Ele é sagrado, ele é eterno, e ele tem o poder de curar não apenas as feridas do presente, mas também as dores do passado. Vivam a felicidade que não pudemos viver. Amem-se com a intensidade que não pudemos expressar completamente. E quando chegarem ao final desta vida, façam-no sabendo que nossa história finalmente teve o final feliz que sempre mereceu. Eduardo e eu choramos durante toda a leitura da carta. Era como se Helena estivesse nos abençoando, nos dando permissão para sermos felizes, nos assegurando de que nosso amor era realmente a continuação da história que ela e Joaquim haviam começado quase um século atrás. Aparecida também estava emocionada e disse que sentia como se uma missão que carregava há décadas finalmente estivesse sendo cumprida. Depois de nos entregar todos os documentos e objetos, Aparecida nos fez um último pedido. Ela queria que, após sua morte, espalhássemos suas cinzas na clareira perto do riacho onde Joaquim e Helena costumavam se encontrar. Ela acreditava que assim sua alma poderia descansar em paz, sabendo que havia ajudado a reunir 2 histórias de amor que estavam destinadas a se completar. Prometemos que cumpriríamos seu pedido, e ela sorriu com uma tranquilidade que mostrava que estava pronta para partir. Aparecida faleceu 3 semanas depois da nossa visita, dormindo pacificamente em sua casa, cercada pelos objetos e memórias que havia colecionado durante toda a vida. Seu funeral foi simples, como ela havia pedido, mas muito emocionante. Eduardo e eu fomos os únicos presentes além do padre e do funcionário do cemitério, mas sentimos como se estivéssemos prestando homenagem a alguém que havia sido fundamental para a nossa felicidade. Uma semana após o funeral, cumprimos a promessa que havíamos feito à Aparecida. Fomos até a Fazenda Santa Rita, caminhamos até a clareira perto do riacho e espalhamos suas cinzas entre as flores silvestres que cresciam na margem da água.
Foi um momento muito emocionante, porque sentimos a presença não apenas de Aparecida, mas também de Joaquim e Helena, como se todos estivessem finalmente reunidos no lugar onde tudo havia começado. Naquela tarde, sentados na clareira onde nossos antepassados haviam vivido seus momentos de amor mais intensos, Eduardo e eu fizemos uma promessa um para o outro. Prometemos que viveríamos cada dia restante de nossas vidas com gratidão pela segunda chance que havíamos recebido, que honraríamos a memória de Joaquim e Helena sendo o mais felizes possível, e que continuaríamos ajudando outras pessoas a descobrirem suas próprias conexões ancestrais e encontrarem seus próprios caminhos para o amor verdadeiro. O segundo livro de Eduardo foi lançado 6 meses depois da morte de Aparecida e teve um sucesso ainda maior que o primeiro. Pessoas de todo o país começaram a nos procurar, compartilhando suas próprias histórias de amor que transcendia o tempo e a morte. Descobrimos que éramos parte de um movimento muito maior, uma rede de pessoas que estava redescobrindo verdades antigas sobre a natureza eterna do amor verdadeiro. Começamos a viajar pelo país, dando palestras em universidades, livrarias e centros espirituais sobre nossas descobertas. Cada palestra era uma oportunidade de conhecer mais pessoas que estavam vivendo experiências similares às nossas. E cada história que ouvíamos nos confirmava ainda mais que o amor verdadeiro realmente tem o poder de transcender todas as barreiras que tentam limitá-lo. Durante uma dessas viagens, em uma cidade do interior de São Paulo, conhecemos um casal jovem, Rafael e Luciana, que havia lido nossos livros e vinha tendo experiências muito parecidas com as nossas. Eles tinham apenas 25 anos, mas sonhavam todas as noites com vidas anteriores onde se amavam, mas eram impedidos de ficarem juntos por diferenças sociais. Depois de pesquisarem suas árvores genealógicas, descobriram que eram descendentes de um casal de escravos que havia vivido no século XIX e que foram separados quando foram vendidos para fazendas diferentes. Ajudar Rafael e Luciana a entenderem sua conexão ancestral e a viverem plenamente seu amor no presente foi uma das experiências mais gratificantes de nossas vidas. Era como se estivéssemos passando adiante o presente que havíamos recebido, ajudando outras pessoas a descobrirem que o amor verdadeiro nunca morre, apenas encontra novas formas de se manifestar ao longo das gerações. Hoje, 5 anos após nosso primeiro encontro na padaria do Seu Miguel, Eduardo e eu continuamos vivendo uma história de amor que supera todos os contos de fadas que já li ao longo da vida. Nossa casa se tornou um verdadeiro santuário onde pessoas de todas as idades vêm buscar esperança e orientação sobre suas próprias jornadas de descoberta. O que começou como um grupo pequeno de apoio se transformou em uma comunidade nacional, de pessoas que compartilham experiências de conexões ancestrais e amor eterno. Eduardo, agora com 71 anos, continua escrevendo com a mesma paixão de sempre. Seu terceiro livro, O Amor Não Tem Idade, Histórias Reais de Reencontros. Destinados, será lançado no próximo mês e já tem uma lista de pré-vendas que surpreendeu até mesmo a editora. Ele documenta mais de 50 casos de pessoas que encontraram seus grandes amores depois dos 50 anos, descobrindo que muitas dessas conexões tardias têm raízes em histórias familiares de amores interrompidos por circunstâncias da época. Eu, aos 68 anos, me aposentei da biblioteca no ano passado, mas continuo mais ativa do que nunca, ajudando pessoas a pesquisarem suas árvores genealógicas e descobrirem conexões ancestrais que podem explicar sentimentos e experiências inexplicáveis em suas vidas atuais. Transformei um dos quartos da nossa casa em um pequeno arquivo onde guardo cópias de todos os documentos e fotografias que as pessoas nos trazem, criando uma espécie de museu informal da memória familiar brasileira. A história de Joaquim e Helena continua tocando corações ao redor do mundo. Recebemos cartas de países tão distantes quanto Portugal, Angola e até mesmo do Japão, de pessoas que leram nossos livros traduzidos e se identificaram profundamente com nossa jornada.
Uma das cartas mais emocionantes veio de uma senhora italiana de 80 anos, que nos contou que ela e o marido também se conheceram depois dos 60 anos e descobriram que eram descendentes de um casal que se amou durante a Segunda Guerra Mundial, mas foi separado pelos horrores do conflito. Descobrimos também que nossa história inspirou pesquisadores universitários a estudarem o fenômeno das memórias ancestrais e das conexões genéticas que podem influenciar relacionamentos e escolhas pessoais. Uma professora de psicologia da Universidade de São Paulo está conduzindo um estudo com mais de 200 pessoas que relatam experiências similares às nossas, tentando entender os mecanismos científicos que podem explicar essas conexões que transcendem gerações. Rafael e Luciana, o jovem casal que conhecemos durante nossas palestras, se casaram no ano passado e nos convidaram para serem padrinhos de casamento. Ver aqueles dois jovens vivendo plenamente o amor que seus antepassados não puderam viver foi uma das emoções mais intensas de nossas vidas. Durante a cerimônia, senti como se estivesse vendo Joaquim e Helena finalmente chegando ao altar, finalmente dizendo sim um para o outro diante de Deus e dos homens. O casal nos visitou recentemente para contar que Luciana está grávida do primeiro filho. Eles disseram que sentem como se estivessem trazendo ao mundo uma alma que havia estado esperando há muito tempo pela oportunidade de nascer em uma família onde o amor verdadeiro finalmente havia triunfado sobre todas as adversidades. Eduardo e eu ficamos emocionados ao saber que seremos uma espécie de avós honorários dessa criança que carregará dentro de si o legado de tanto amor e tanta luta. Nossos próprios relacionamentos familiares também se fortaleceram ao longo desses anos. Carla, minha filha, finalmente compreendeu completamente nossa história depois que ela mesma começou a ter sonhos sobre sua bisavó Helena. Ela nos procurou chorando uma manhã, contando que havia sonhado que conversava longamente com Helena, que lhe dizia para cuidar bem da mãe porque eu era muito preciosa e carregava dentro de mim um amor que havia esperado 100 anos para se realizar plenamente. Carla decidiu pesquisar mais profundamente a história da nossa família e descobriu detalhes fascinantes sobre Helena que nem nós conhecíamos. Ela encontrou registros de que Helena havia aprendido a ler e escrever com a patroa da fazenda Santa Rita, e que durante os anos em que viveu escondida, trabalhou como professora informal em comunidades rurais, ensinando crianças pobres que não tinham acesso à educação formal. Era como se o amor que Helena não pôde viver completamente com Joaquim tivesse se transformado em amor pela humanidade, especialmente pelas crianças que precisavam de ajuda. Eduardo também descobriu novos detalhes sobre Joaquim através de pesquisas que fez em cartórios antigos e registros paroquiais. Depois que Helena desapareceu, Joaquim dedicou grande parte de sua vida a ajudar outros trabalhadores rurais que estavam sendo explorados. Ele se tornou uma espécie de líder sindical informal, organizando greves e protestos que resultaram em melhores condições de trabalho para centenas de pessoas. Assim como Helena, ele canalizou sua dor pela perda do grande amor em ações que beneficiaram muitas outras pessoas. Essa descoberta nos fez entender ainda melhor por que nossas almas se reconheceram instantaneamente quando nos encontramos. Joaquim e Helena não eram apenas duas pessoas que se amavam, mas duas almas que compartilhavam os mesmos valores de justiça, compaixão e serviço ao próximo. Esses valores foram passados através das gerações e se manifestaram em nós através do trabalho que fazemos ajudando outras pessoas a encontrarem suas próprias conexões ancestrais e seus próprios caminhos para o amor verdadeiro. Recentemente, a prefeitura da nossa cidade decidiu transformar a antiga fazenda Santa Rita em um parque histórico dedicado à memória dos trabalhadores rurais que viveram e sofreram naquelas terras. Eduardo e eu fomos convidados para participar do projeto, contribuindo com nossa pesquisa sobre Joaquim e Helena e sobre outras famílias que viveram na fazenda ao longo dos anos. O parque terá um memorial especial dedicado ao amor de Joaquim e Helena, com uma placa que contará resumidamente sua história e nossa jornada de redescoberta.
A clareira perto do riacho, onde nossos antepassados costumavam se encontrar e onde espalhamos as cinzas de Aparecida, será preservada exatamente como está, com as flores silvestres e as árvores antigas que testemunharam tanto amor e tanta dor. Haverá também um pequeno banco onde os visitantes poderão sentar para refletir sobre suas próprias histórias de amor e sobre as conexões misteriosas que unem todas as famílias ao longo das gerações. Durante a cerimônia de inauguração do parque, que aconteceu no mês passado, Eduardo e eu fomos convidados a falar sobre nossa experiência. Foi emocionante ver centenas de pessoas reunidas no mesmo local onde Joaquim e Helena haviam vivido seus momentos mais felizes e mais dolorosos. Durante meu discurso, olhei para a plateia e vi tantas pessoas chorando, tantos casais se abraçando, tantos rostos iluminados pela esperança de que o amor verdadeiro realmente pode superar qualquer obstáculo. Eduardo terminou sua fala com as palavras que se tornaram nosso lema pessoal. O amor verdadeiro nunca morre. Ele pode ser interrompido, pode ser adiado, pode ser testado pelas circunstâncias mais difíceis, mas nunca é destruído. Ele continua vivo, passando de coração para coração, de geração para geração, até encontrar a forma perfeita de se manifestar plenamente. Helena e eu somos a prova viva de que vale a pena acreditar no amor, vale a pena esperar por ele, e vale a pena lutar por ele, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje, enquanto escrevo estas últimas linhas da nossa história, estou sentada na varanda da nossa casa, observando Eduardo cuidar das flores do jardim, enquanto o sol se põe pintando o céu de laranja e rosa, exatamente como nos sonhos que tivemos sobre Joaquim e Helena. Sinto uma gratidão tão profunda que quase não cabe no meu peito. Gratidão por ter encontrado meu grande amor quando já não esperava mais. Gratidão por ter descoberto que fazemos parte de uma história muito maior e mais bonita do que imaginávamos. Gratidão por poder ajudar outras pessoas a descobrirem suas próprias conexões sagradas. Se essa mensagem estiver tocando algo dentro do seu coração, considere com carinho apoiar essa entrega clicando em Valeu demais. É graças a esse gesto que conseguimos continuar trazendo mensagens como essa para quem mais precisa. É um apoio que faz a diferença na luz que compartilhamos aqui. Para você que me acompanhou até o final desta jornada, quero deixar uma mensagem de esperança. Nunca desista do amor verdadeiro, independentemente da sua idade, das suas circunstâncias ou das desilusões que já viveu. O amor tem seus próprios tempos e suas próprias formas de se manifestar. Às vezes, ele vem quando somos jovens, às vezes quando já temos cabelos brancos, às vezes através de pessoas que acabamos de conhecer, mas que nossa alma reconhece como se fossem de uma vida inteira. Preste atenção aos sinais, aos sonhos que se repetem, às pessoas que chegam em sua vida de forma aparentemente casual, mas que despertam em você sentimentos inexplicáveis. Pesquise sua história familiar, converse com parentes mais velhos, guarde as fotografias e documentos antigos que encontrar. Você pode descobrir que carrega dentro de si histórias de amor que estão esperando há gerações para serem completadas através de você. E, principalmente, acredite que o amor verdadeiro vale qualquer espera, qualquer luta, qualquer sacrifício. Joaquim esperou por Helena durante 60 anos sem nem saber que ela estava viva. Helena viveu o resto de sua vida amando um homem com quem não pôde ficar. Mas esse amor não foi desperdiçado. Ele se transformou em nós, em nossa história, em nossa felicidade, e agora se transforma em esperança para todas as pessoas que ouvem ou leem nossa jornada. Muito obrigada por terem caminhado comigo nesta história que mudou minha vida para sempre. Sintam-se abraçados pelo carinho de uma vovó que descobriu que nunca é tarde para viver um grande amor. E que quer que todos vocês também vivam essa experiência mágica de encontrar sua outra metade. Se vocês gostaram desta história, se ela tocou seus corações de alguma forma, por favor compartilhem nos comentários suas próprias experiências de amor, de sonhos misteriosos, de conexões inexplicáveis que sentiram com outras pessoas. Contem suas histórias para nossa comunidade, porque cada relato enriquece nossa compreensão sobre os mistérios do coração humano
e sobre as forças invisíveis que trabalham para unir as almas que se amam verdadeiramente. Inscrevam-se no canal para receberem mais histórias como esta. Histórias que provam que o amor é realmente a força mais poderosa do universo, capaz de vencer o tempo, a morte e todas as barreiras que tentam nos separar daqueles que amamos. E lembrem-se sempre, vocês são amados. Vocês merecem ser felizes, e em algum lugar do universo existe alguém que está esperando para completar a história de amor que vocês vieram aqui para viver. Nunca desistam de procurar, nunca desistam de acreditar, nunca desistam de amar. O amor sempre encontra seu caminho de volta para casa.